Ok, então temos aí a solução dessa nossa equação, cosseno de x mais 1 igual a seno ao quadrado de x, sendo o conjunto de solução, né, para valores entre 0 e 2π, π sobre 2π e 3π sobre 2. A última equação, pessoal, que a gente vai ver é aquela do tipo de incógnita auxiliar, né, variável auxiliar, que é tipo das equações biquadradas ou das exponenciais que a gente utilizava. Então, ó, é cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x menos 2 igual a zero. Não confundir, tá? Aqui não é cosseno de x ao quadrado. É cosseno de x ao quadrado. Deixa eu fazer ali para aquele cosseno ao quadrado de x, ele quer dizer cosseno de x, isso aqui elevado ao quadrado. Cosseno de x vezes cosseno de x. Não é, tá? Cuidado, não é cosseno de x ao quadrado, é diferente, tá bom? Isso é cosseno de x vezes cosseno de x. Cosseno de x vezes cosseno de x, ok? Ok, então a nossa incógnita auxiliar será y, que a gente vai chamar de cosseno de x. Fazendo a substituição, a gente tem então y ao quadrado menos o y menos 2 igual a zero. Caímos numa equação de segundo grau, resolvemos por Bhaskara, né? Y igual a menos b, b é menos 1, então menos menos 1, 1, mais ou menos raiz do delta. O delta é o b ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 2, tá? Então aqui dá 1 mais 8. 1 mais 8, 9, raiz de 9 é 3. Então, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, y igual a 1 mais ou menos raiz de delta, que é 3, sobre 2a, que é 2. Então, a gente tem os possíveis valores de y, tá? Y mais 3, 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. 1 menos 3, menos 2, dividido por 2, menos 1. Agora, achamos os valores de y, voltamos aqui na nossa substituição. Y igual a cosseno de x. Então, as possíveis soluções serão cosseno de x igual a 2 ou cosseno de x igual a menos 1. Só que o cosseno é sempre menor ou igual a 1. Nós já vimos lá no ciclo trigonométrico que os valores do cosseno de um ângulo estão entre menos 1 e 1. Tá? Então, esse 2 não serve, a gente descarta, tá bom? E ficamos então só com o cosseno de x igual a menos 1. Lá no ciclo trigonométrico, a gente já viu na solução passada, o ângulo cujo cosseno é menos 1 é o π, tá bom? Então, o conjunto de solução para valores entre 0 e 0 e 2π dessa nossa equação aqui, tá? Que a gente reduziu, é π. Claro que se a gente tomar um múltiplo inteiro de 2π, né? Tanto no sentido anti-horário como no sentido horário, a gente obtém o mesmo resultado. Então, entre 0 e 2π, a solução é só o ângulo π. Aqui, gente, só para a gente já ir se acostumando com a notação, a gente tem cosseno de x igual a menos 1, né? Então, cosseno de π é que é igual a menos 1. Então, a gente tem ali, ó, cosseno de π é igual a menos 1. Então, a gente sabe que o π é o arco, né, o ângulo, cujo cosseno é menos 1. E aí a gente tem, então, a seguinte relação. O π é o arco cujo cosseno é menos 1, tá? Esse arco cosseno é que vai ser a função inversa, quando a gente estiver invertendo o cosseno, tá bom? Depois que a gente introduzir as funções. Então, um arco cosseno de menos 1 é π. A gente vai ver direitinho o domínio contra o domínio dessa função inversa, tá bom? Então, quando a gente tem lá a equação, né? Cosseno de x igual a menos 1, a gente aplica a função inversa, se e somente se o x é o arco cosseno de menos 1, que vai ser então o π, tá bom? Essa é a utilidade, então, que a gente vai ver mais para frente. Terminamos então, gente, as equações trigonométricas, tá? Eu acho que a gente não vai explorar as inequações, mas caso tenha dúvida, né, caso queira também perguntar algum exercício sobre isso, a gente pode resolver. Tem exemplos. Se sobrar tempo, a gente pode ver algum exemplo lá do livro do IESE também, tá bom? Agora, gente, a gente viu então que essa trigonometria a gente desenvolveu a partir do triângulo retângulo, né? Essas razões trigonométricas. Agora, para um triângulo qualquer, a gente ainda tem algumas leis trigonométricas que funcionam, tá? A primeira delas é a lei dos senos. Então, ó, se a gente tem aqui um triângulo de lados A, B, C,
e a gente vai chamar o ângulo oposto ao lado A de A, chapéu, o ângulo oposto ao lado B de B, chapéu, e o ângulo oposto ao lado C de C, chapéu. Então, é válido as seguintes igualdades. Ó. A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C, tá bom? Essa é a lei dos senos, tá bom? Tem essa proporção entre o lado e o seno dos ângulos, tá? O estudo pode ser provado, é claro que a gente não vai fazer aqui, não cabe aqui pra gente, né? Mas é interessante a gente saber que são válidas essas expressões para triângulos quaisquer. A segunda lei é a lei dos cossenos. Então, considerando o mesmo triângulo ali de lados A, B, C e ângulos internos A, B, C, né? A chapéu, B chapéu e C chapéu, é válida a seguinte relação. Ó. Se a gente começa pelo A quadrado, então a gente lembra lá do teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado vai ser a soma dos outros dois lados ao quadrado, só que como o triângulo não é retângulo, a gente tem que tirar essa quantidade aqui, ó, menos 2BC cosseno do ângulo oposto ao lado A, tá? Menos 2BC cosseno do ângulo oposto ao lado A. Quando é retângulo, né, o lado A é a hipotenusa. E aí, então, o ângulo oposto à hipotenusa é o de 90 graus. E a gente sabe que cosseno de 90 graus é π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é zero, então isso é inexistente, tá? E, assim como a gente começou pelo lado A, a gente pode começar pelo lado B e pelo lado C. Então, o B ao quadrado é a soma do A ao quadrado com o C ao quadrado, e depois tiramos menos 2AC cosseno do ângulo oposto ao lado B. Ou, começando pelo lado C, tá bom? C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2AB, que é esses dois lados, cosseno do ângulo C, tá? Essas duas leis são válidas para qualquer triângulo, não necessariamente retângulo, tá bom? Tem exemplos também na internet de aplicação e de exercícios envolvendo aí a lei dos senos e a lei dos cossenos. Agora, finalmente, então, a gente vai para as nossas funções trigonométricas. Então, aí para as nossas funções trigonométricas, a gente começa pela função seno. Então, é uma função f que a cada valor de x vai associar a sua razão, a razão trigonométrica lá, seno daquele ângulo. Vejamos, então, o domínio, contradomínio e imagem. Então, tá aí, gente, aqui ó, no ciclo trigonométrico, né? Conforme o ângulo x vai sendo medido. Lembrando, né? O raio é 1. Então, a medida do ângulo em radianos aqui corresponde exatamente ao comprimento de arco percorrido. Então, tanto faz, tá? Aqui essa flechinha, o comprimento aqui de arco é exatamente o valor aqui do ângulo em radianos do setor. Então, conforme o x vai sendo percorrido aqui, vai crescendo, o seno vai sendo medido, né, as projeções do ponto aqui no eixo das ordenadas, que é o eixo dos senos, por esse valor aqui no y, né? Então, ele vai de 0 até 1, depois desce até 0, até menos 1, depois volta até 0, conforme o x vai crescendo aqui, ok? Então, o domínio são todos os reais, tá? Aqui medidos em radianos, o ângulo. A imagem, como o ciclo trigonométrico tem raio 1, então, a imagem aqui no eixo, a gente já sabe que é de menos 1 a 1. O contradomínio, gente, ele não é tão importante, né? Claro, a gente pode entender o contradomínio aqui como sendo os reais. Ou se a gente quer restringir para que a função seno seja sobrejetora, nós podemos restringir também o contradomínio à sua imagem, que é menos 1 a 1, que é o que a gente vai fazer para determinar a função inversa depois, tá? Ela é periódica, tá? De período 2π, ou seja, sempre que nós somamos a cada ângulo aqui 2π, que é uma volta completa, a gente recupera o valor do seno. É claro, né, gente? Ó, a gente observa aqui, ó, 0, né? Ele é atingido aqui no 0 e depois no π, certo? Então, se a gente soma π no ângulo 0, a gente já recupera o valor 0. Mas isso não é verdade para todos os ângulos, tá? Por exemplo, se a gente soma o π ao π sobre 2, a gente vai ter o valor menos 1 e não o valor 1, tá? E o período tem que ser para todos os pontos, né? F de x mais o período tem que ser igual a f de x para todo x no domínio de f. Isso é que é a definição de função periódica, tá? Então, para que isso aconteça para todos os pontos, a gente precisa pegar o 2π.
E aí, ser crescente ou decrescente, a gente já tinha analisado. Ela é crescente no primeiro quadrante, então aqui 0 a π sobre 2. Depois, no segundo quadrante até o terceiro, né, até o fim do terceiro, ela decresce, ela vai de 1 até -1. Aqui eu coloco π sobre 2, a π a 3π sobre 2, segundo e terceiro quadrante. E depois, quando chega em 3π sobre 2, ela volta a crescer aí de -1 até 0. Então, aqui unimos com o terceiro quadrante, que é 3π sobre 2 a 2π. Então, essa aí vai ser a nossa função seno. E, por fim, vamos ver o gráfico aqui no GeoGebra. Ó, f de x igual a seno de x. Aqui é sinus, né, que ficou em inglês, que é sin. Caso esteja aí também é sim, tá? Mas caso esteja em português é seno mesmo, que ele reconhece. Então, plotando aí o gráfico, a gente tem esse gráfico, ó. A gente observa, seno de 0 é 0. Depois aqui, ó, em 1 é o π sobre 2. Π sobre 2 é mais ou menos 1,6, né, 1,5 alguma coisa, porque π é 3,14. Depois, seno de π, aí, ó, que é 3,14, é 0. Depois, o 3π sobre 2, né, e está aqui entre 4 e 5, é -1, e depois volta a ser 0 em 2π, que é 6,28 alguma coisa, né? Já que π é 3,14. E essa distância aqui, então, entre esses dois zeros, aqui onde ela faz esse movimento de onda, né? É de 2π. E aí, a cada múltiplo de 2π, essa onda se repete. Além disso, então, né, a gente observa que todos os valores estão entre -1 e 1, tá? O gráfico está todo cercado por essas duas retas. E mais do que isso, pessoal, se a gente faz uma reta, bom, a reta vertical, isso é o gráfico de uma função, ela vai interceptar um único ponto. Agora, por exemplo, se a gente faz uma reta, por exemplo, y igual a meio. Ó, a reta y igual a meio, por exemplo, ela está cortando ali, ó, no π sobre 3, né, que é o nosso, desculpa, π sobre 6, que é o nosso 30 graus, e depois no 5π sobre 6, acredito eu aqui. Então ela está cortando em dois valores diferentes, né, e aqui em outro 3, né, tem infinitos valores de x, cujo seno é 0,5, cujo seno é meio. Só que se a gente se restringe, ou seja, essa função não é injetora a priori, né? Porque tem vários valores no domínio que têm uma mesma imagem. Então, ela não é injetora. Como é que a gente vai fazer para que ela seja injetora? Então, sobre o injetor é só restringir a -1 e 1 e a imagem fica igual ao contra o domínio. A injetora, a gente vai fazer a seguinte restrição. Ó. Em vez de considerar o seno de x com domínio em R, eu vou considerar o seno de x apenas entre -π sobre 2 e π sobre 2. Apenas esse trecho aqui, tá bom? Esse subconjunto aqui do gráfico. E aí sim, ó, qualquer reta vertical encosta em apenas um único ponto de x, ou seja, um único ponto de x entre -π sobre 2 e π sobre 2 é elevado nos valores aqui da imagem entre -1 e 1. Portanto, fazendo essa restrição, a função fica injetora, portanto, bijetora, né, já restringimos o contradomínio, e terá a inversa. A inversa será, então, o arcosseno. De modo que nós temos aqui, então, pessoal, o seguinte, né? Y, que é o f de x, igual a seno de x, c e somente c, o x, né, o arco seno de y é igual a x. Essa aqui vai ser, né, essa aqui é a nossa f de x e essa aqui será a nossa f a menos 1 aplicada em y, tá? Escrevemos x em função de y. Só que para isso aqui, né, para essa equivalência, a gente tem que restringir a nossa função f de -π sobre 2 a π sobre 2 para -1 e 1, para que ela fique sobrejetora com essa restrição e injetora com essa restrição. Vejamos o gráfico. Então, invertendo aí, nós temos a seno a -1 aqui, mas é arcosseno ou seno a -1, tá bom? Que é simétrico, então, em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, que é a relação entre o gráfico da f-1 e da f, né? Ambas aí, nesse caso, são crescentes, né? E aí a gente tem essa relação.
Nosso tempo de gravação já está acabando, a gente já volta.